Um delegado que está presidindo um inquérito corre o risco de ser afastado deste inquérito e normalmente assim, ele está investigando, um delegado da Polícia Civil ou Federal, Polícia Judiciária, está investigando um caso, um crime e chega perto daquilo que nós convencionamos chamar de tubarão. Alguém poderoso ou rico o suficiente para influir nos vários níveis de poderes do Estado. Esse delegado pode ser afastado do inquérito, alega-se qualquer motivo e o afasta-se. E aí se tem como uma garantia de que isso não ocorrerá se o Ministério, se o promotor, o Ministério Público, um promotor público, fizer também, ou fizer esta investigação. Ele é inamovível. Isso tem fundo de verdade? Esse é um medo que se deve considerar de que se perca um delegado no auge do inquérito, quando se aproximar de pegar os figurões ou os responsáveis de fato, que ele possa ser afastado, e de fato o às vezes? Eu não acredito nisso, né? De que um delegado vai ser afastado de um caso hoje em dia, né? Por uma questão de corrupção, né? Isso que tu está falando, né? Vamos dizer... Não, o governador do estado afasta um delegado, e ocorreu, não estou lembrado do caso, mas ocorreu há poucos meses aí, alguma coisa parecida. O governador do estado, o chefe da polícia, afasta o delegado de uma investigação, alegando um motivo, mas o comum do povo pode desconfiar. Esse delegado é dos bons. Ele está chegando no tubarão, né, no poderoso, e aí foi afastado para não... Às vezes é um cara do partido, do governo, às vezes laços sanguíneos, né, familiares, os unem muitas vezes, né? E aí o delegado pode ser afastado do caso. Mas eu não acredito que isso seja justificativa para o Ministério Público entrar numa investigação de forma sozinha, né? Presidindo um inquérito policial. Eu acho que isso não é motivo. Poxa, vamos afastar um delegado, certamente virá outro delegado, né? Pode ser que de repente esse delegado seja mais amigo do governador, né? Enfim, mas o Ministério Público vai estar antenado e ele pode acompanhar. O Ministério Público ele não está, ele não precisa ficar distante do inquérito, né? Ele pode acompanhar o inquérito, ele pode haver essa proximidade, ele só não pode presidir, né? Agora, chegando a ele no final do inquérito uma conclusão, ele pode pedir diligências, ele pode fazer determinações para que o inquérito prossiga naquele rumo que o Ministério Público acha interessante. De tudo que nós temos lido a respeito da tramitação da PEC 37, me parece que não será uma coisa assim, aprovar ou reprovar, como foi o caso aqui dos nossos vereadores, né, nessa semana. Aprovar ou reprovar, haver uma negociação ali. E uma das propostas que talvez venha a dirimir esse problema seria de que se incluísse nesta PEC a tornar um delegado presidente de inquérito inamovível, né? Isso poderia ser garantido ali também. E me parece que já há setores da OAB negociando esse tipo de coisa. Que o delegado que preside um inquérito seja inamovível no tempo em que durar esse inquérito, ou para esse inquérito. O senhor acha que seria uma boa solução? Eu acho que seria, né? Eu acho que os delegados de polícia atualmente eles estão num nível muito bom, né? Eles já conseguiram equiparações. Traríamos do judiciário a pessoalidade, o princípio da pessoalidade do juiz, né? E aí o delegado também seria protegido pelo princípio da pessoalidade. Ele iniciou o inquérito, terminaria, concluiria. Não quer nem dizer que ele concluiria, porque ele pode ser promovido, enfim, pode sair da jurisdição, né? Mas ele só sai se for de interesse dele, e não mais por uma determinação de superiores, né? É nesse sentido aí. Doutor Marcos Gribler, mais alguma coisa? Qual a tendência, doutor Gustavo, dessa votação? Enfim, que passos teremos agora?
olha, a votação, pelo que eu tenho lido, ela está bem próximo de ocorrer, né, no Congresso Nacional, mas o sentido, o rumo que isso vai tomar, ou se vai ser aprovada ou não a PEC 37, isso é uma questão que eu não vi, pelo menos, nenhuma enquete dentro do Congresso, acho que até nem há isso, né, para sentir qual é a ideia principal dos deputados. Me parece que eles andaram assistindo a JP News, lendo o Jornal Progresso, e estão preparando, né, aquilo que os nossos nobres vereadores ontem fizeram, direito de exercício, né, como é que é a figura? Obstrução da pauta. Me parece que há umas discussões nesse sentido, se encaminhar para o sim ou não, 1 ou 001. Eu vi também uma questão aí que eles estão tentando arrumar um meio termo, né? Que é isso que a gente falava há pouco. As questões assim, excepcionalmente, né? E não uma questão, né? Que, por exemplo, o delegado que preside o inquérito poderia se fazer valer dos préstimos do Ministério Público ou invocando, e não que seja uma função do Ministério Público tomar para si qualquer investigação. Exatamente. Eu já vi inquéritos, investigações promovidas pelo Ministério Público e que fica assim, numa parcialidade terrível, né? Porque ele investiga, ele já tem um ânimo de condenar, né? Ele não atua com imparcialidade, ele não consegue ter uma visão de fora, né? E isso assim, a importância do Ministério Público, olhar o caso friamente e daí, a partir dali, analisar e promover a ação penal ou não. Uma vez eu ouvi uma discussão entre advogados e promotores, né? Os advogados diziam assim: nós somos, né, os paladinos do povo, nós os defendemos. Aí o promotor disse: negativo, os senhores não os defendem, quem os defende é o Ministério Público, né? Esse é o papel do Ministério Público, ser, não diria juiz, porque o juiz está lá no outro poder, né? Mas ele deveria ser, o Ministério Público, totalmente isento, né, e técnico. Exatamente. Né, e técnico. E no momento que ele participa da investigação, ele deixa essa imparcialidade, ele deixa de lado, ele deixa essa isenção, né, que deveria ter. Então, por isso, eu acredito que o Ministério Público ele deve ser afastado dos atos investigatórios. Isso deve ficar ao poder do delegado de polícia e depois ele vai fazer a análise dele, se necessário, mais algum esclarecimento.